Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez eu voltei para falar da palavra do Senhor. Sejam todos abraçados por Deus. Que as bênçãos de Deus caiam sobre todos vós, todos nós. Eu já fui à missa hoje, já fiz uma oração uma vez, agora eu vou fazer aqui a 100 perguntas e respostas da Bíblia. Eu vou fazer para vocês e estou desde já pedindo a Deus saúde, paz para todos. Principalmente saúde hoje eu peço para o meu padre João Alfredo. Ele foi celebrar a missa e sentiu-se mal. Quase não pôde celebrar a missa. E a gente ficou com medo de ser, ele tem diabetes, tem pressão alta. A gente ficou com medo de ser começo de infarto, porque ele estava suando muito e estava suando e com ânsia. E não aguentava parar em pé. Então já foi pro médico, já levaram. Levaram ele pro médico para ver se... Tomara que não seja nada grave. Que seja só um mal-estar passageiro. É isso que a gente deseja. Eu vou rezar um Pai Nosso com a Ave Maria, pela saúde dele, do Papa e de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ler. Por que Moisés e os hebreus levaram 40 anos para chegar à terra prometida? Temos na Bíblia 3 livros, Êxodos, Números e Deuteronômio, que contém o que aconteceu na caminhada dos hebreus desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. Esses livros reúnem histórias, leis e discurso, que além de muitas petições, de modo que não é fácil estabelecer a sequência dos fatos. O caminho mais reto seria seguir pela beira-mar. A viagem poderia ser feita em apenas 15 dias, mas os israelitas iriam encontrar os filisteus e provavelmente seriam derrotados por aquele povo poderoso e aguerrido. Deus tinha seus planos ao conduzi-lo pelo caminho mais longo. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, conforme Êxodo 13, 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, uma coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Depois de milagrosa travessia do Mar Vermelho, no 3º mês após a saída do Egito, o povo acampou diante da montanha do Sinai. Aí aconteceu a manifestação de Deus a Moisés, com o dom da aliança e dos 10 mandamentos. Está no Êxodo 19 e 20. A partir daí, aquele bando de escravos fugitivos transformou-se no povo escolhido de Deus. Mas nossos pais se orgulharam, não obedeceram os teus mandamentos, esquecidos das maravilhas que havia feito por eles. Está em Neemias 9, versículo 16. Quando chegou a hora de entrar em Canaã, faltou ao povo coragem e confiança em Deus para enfrentar o desafio da conquista. Os capítulos 13 e 14 de Números, como Israel revoltou contra Moisés e Arão e até falaram em regressar ao Egito. A resposta de Deus foi um severo castigo. Juro que não entreis nesse país, exceto Caleb, Josué e os vossos filhos. Número 14, 30. Esse castigo atingiu Moisés e Arão, aos quais Deus disse: visto que não crestes em mim, não fareis entrar nessa assembleia na casa que lhe dei. Número 20, está em Números 20, 12. A morte de Arão está narrada em Número 20, 28. E a de Moisés em Deuteronômio 34, versículo 5. Tendo ele avistado ao longe do alto do monte Nebo a terra prometida. O restante da história é contado brevemente em Deuteronômio 2, 14. De Cádiz, Barne, até cruzar a torrente
Zarebe, daremos volta por 38 anos, até que se extinguisse do acampamento toda a geração de guerreiros, conforme o Senhor lhes havia jurado. Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida? O episódio está narrado em Número 20, versículo 8 ao 12. Por ordem de Deus, Moisés deve bater na rocha com a vara para fazer brotar água para o povo sedento. Antes de cumprir a ordem, ele disse ao povo: Ouvi, ó rebelde, poderemos fazer brotar água da rocha por vós? E bateu 2 vezes na rocha com a vara. Diz o versículo 11. Em continuação, Javé diz a Moisés e Araão: Visto que não crestes em mim, de modo a manifestar minha santidade aos olhos dos israelitas, vós não introduzireis essa comunidade na terra que lhe vos dou. Alguns comentadores dizem apenas que essa falta de Moisés permanece misteriosa e não acham nada de errado no fato de eles bater 2 vezes na rocha com a vara. Para outros, esse gesto demonstrou uma certa falta de fé. Outros dizem que seu pecado foi não executar exatamente o plano divino de misericórdia. Em vez disso, repreendeu o povo com um certo enfado e sarcasmos, mudando assim todo o caráter do evento pretendido por Deus. Por sua falta de fé, deixou de glorificar e santificar o nome de Deus diante do povo. O Salmo 106 diz que os israelitas irritaram de Moisés junto às águas do Meriba, e Moisés sofreu por causa deles, pois aborreceram seu espírito e ele pronunciou palavras temeráveis. Versículos 32. Podemos interpretar as palavras de Moisés nesse sentido: vocês merecem que Deus lhes conceda esse milagre de água de rocha? Não é que tenha duvidado do poder divino, do qual tinha tido antes tantas provas, mas lembrando-se da cólera de Deus, que já tinha querido aniquilar o povo, ele podia se perguntar se Deus se deixaria comover outra vez. Sem dúvida, seria, pois, os limites da misericórdia divina. Em outros lugares, Deuteronômio 1, versículo 37, 3, versículo 26, 4, versículo 21, Moisés participa da punição do povo por causa dos fatos narrados em Número 13 e 14. Amedrontados com os relatos dos exploradores que percorreram a terra de Canaã, não tiveram a coragem de empreender logo a conquista. Javé irritou-se contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que Javé, vosso Deus, está para vos dar em herança. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 21. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vou ler mais um pouquinho. Como entender Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 5. Eu sou um Deus que castiga. Diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus apaixonado, que castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e observam meus mandamentos. Esse texto faz parte do anúncio dos 10 mandamentos. É uma motivação para o primeiro deles, que prescreve o culto ao Deus único e condena a idolatria. Um texto paralelo a esse é Deuteronômio 5, 9 e 10, que também expõe o Decálogo. Encontra-se uma formulação semelhante em Êxodo 34, versículo 6, onde Deus se revela como Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera e rico em bondade e fidelidade, que conserva a misericórdia por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que também não inocenta o culpado, que pune a iniquidade dos pais, nos filhos e nos netos, até a 3ª e a 4ª geração. Falando com palavras humanas, como se tivesse os mesmos sentimentos humanos, a Bíblia diz muitas vezes que Deus é ciumento, zeloso, apaixonado em seu amor, e sente ofendido quando o povo que ele escolheu não reserva somente a ele o seu amor, mas adora os deuses dos pagãos. A aliança que Deus fez com seu povo é comparada a um matrimônio.
Está em Oséias 2, versículo 21. E a infidelidade à aliança é tida como adultério ou prostituição. A razão de Deus diante do pecado é a ira, a cólera, o castigo, embora Deus se mostre lento para a cólera, ou seja, sabe dar um prazo para a conversão do povo pecador. Sendo 3 vezes santos, Deus não pode deixar de se opor ao mal, ao pecado e à injustiça. Deus opõe resistência, reage com indignação. A santidade de Deus é que leva a castigar o mal e recompensar o bem. A Bíblia diz que a ira de Deus dura um instante, ao passo que sua misericórdia é eterna. Esses 2 textos, Êxodo 20 e Êxodo 34, revela Deus como Salvador amoroso que perdoa os pecados e associa o amor divino à sua justiça. A justiça retributiva está subordinada ao amor que perdoa e o amor que tem a última palavra nos desígnios de Deus. O Deus que salva é o mesmo que julga. Mas como entender que Deus castiga os filhos, castiga nos filhos o pecado dos pais? É que na cultura antiga era forte o sentimento de pertencer a uma família e a uma tribo, de modo que pela lei da solidariedade o procedimento bom ou mau do chefe tinha consequências para a sorte de seu descendente. Os filhos dos bons pais eram recompensados, como os filhos dos maus pais sofriam penas. Assim, o profeta Amós anunciou ao sacerdote Amazias que por causa do seu mau proceder, teus filhos e tuas filhas cairão pela espada. Está em Amós 7, versículo 17. Mais tarde, Ezequiel afirmará a responsabilidade pessoal de cada um. Aquele que pecou é o que morrerá. O filho não paga pela iniquidade do pai. Está em Ezequiel 18, 20. Palavra do Senhor. Graças a Deus.